Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre respiração celular e fotossíntese e tentar estabelecer uma relação entre esses dois processos. Primeiramente, respiração celular. O que vem a ser então a respiração celular? Bom, é um processo no qual os organismos obtêm energia. E esse processo ele se dá, ele pode acontecer de duas formas. Pode acontecer de forma aeróbia ou de forma anaeróbia. A respiração celular ela ocorre nas mitocôndrias, que são estruturas contidas nas células. E o processo de respiração celular ele pode ser dividido em três etapas básicas. Nós temos aí uma primeira etapa, que é a de glicólise. Nós temos uma etapa que é a do ciclo do ácido cítrico, ou conhecido por nós como ciclo de Krebs. E nós temos também a fosforilação oxidativa. A fotossíntese, ela é, na verdade, um processo em que, se formos trabalhar e analisar a palavra fotossíntese, ela significa síntese utilizando a luz. A fotossíntese é um processo pelo qual um organismo ele consegue obter o seu alimento. Esses organismos são considerados organismos autotróficos. E são aqueles organismos em que eles conseguem produzir moléculas orgânicas através do processo da fotossíntese. Uma molécula em particular sendo a glicose. A fotossíntese ocorre em tecidos ricos em cloroplastos. Então, basicamente, as plantas é que têm essa característica. E para realizar a fotossíntese, já que é uma síntese utilizando luz, é necessária, então, energia solar. Em particular, a energia solar ela é transformada no processo de fotossíntese em energia química. E nós podemos observar que os raios ultravioletas, eles é que vão trazer essa característica de realização da fotossíntese. Vamos entender um pouquinho melhor cada processo desse. Bom, de respiração celular, como nós já vimos aí, é um processo que ocorre nas células. E esse processo, ele ocorre na mitocôndria. Porém, nós temos aí, nas três etapas da respiração celular, nós temos aí a primeira etapa, que é a etapa de glicólise. Só que somente essa etapa aqui, ela ocorre no citosol. O citosol é uma região externa da mitocôndria, não está dentro da mitocôndria. Então, por isso que nós sintetizamos o processo de respiração celular dizendo que ela ocorre na mitocôndria. Mas, na verdade, a primeira etapa do processo ela ocorre fora da mitocôndria, no citosol, que é uma parte líquida da célula. Então, o que vai acontecer aqui? A glicólise ela vai pegar a glicose e oxigênio, está aqui uma representação, glicose e oxigênio entrando na célula, e vai transformar essa glicose em piruvato. Esse piruvato agora é que vai prosseguir no processo. Que processo seria esse? Seria agora a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs ele ocorre dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Tanto o processo de glicólise quanto o processo do ciclo de Krebs, eles ocorrem produzindo substâncias e também liberando energia na forma de ATP. Após o ciclo de Krebs, nós temos aí a fosforilação oxidativa, que ocorre na membrana mitocondrial interna. A fosforilação oxidativa, ela vai pegar aqui os produtos do ciclo de Krebs, NADH, para produzir energia. Essa energia na forma de ATP. Só que, além disso, ela também vai produzir dióxido de carbono e água. Então, uma reação química representativa do processo de respiração celular seria esse aqui, A glicose, ela em presença de oxigênio, ela vai ser transformada em todo o processo em CO2 e água e também vai liberar energia, ATP e calor. Para efeito de curiosidade,
a quantidade de ATP liberado no processo de fosforilação oxidativa, ele chega a ser mais de 10 vezes maior do que a quantidade de ATP liberado no processo da glicólise, na etapa da glicólise e também na etapa do ciclo de Krebs. Então, é uma etapa muito importante de liberação de energia. Ainda falando dos processos, vamos falar um pouquinho mais sobre a fotossíntese. Como nós vimos anteriormente, a fotossíntese ela ocorre em estruturas chamadas cloroplastos. E o cloroplasto, ali presente nas plantas, né, principalmente nas folhas das plantas, durante esse processo da fotossíntese, a reação química que ocorre é essa aqui, ó. Em suma, e durante todo o processo, nós podemos representar de forma global a reação acontecendo da seguinte forma: gás carbônico e água, mais a energia luminosa, que são os raios ultravioletas que vêm do Sol, eles vão produzir glicose, que é o chamado alimento da planta, vão produzir oxigênio e também vão produzir água. Agora, esse cloroplasto, essa folha, ela precisa, esses gases, né, o gás aqui, CO2 e depois o oxigênio, esses gases eles têm que ter uma forma de entrada e saída da célula. Essa forma é através dos estômatos, que o estômato ele se abre para poder assimilar ou abstrair o CO2 da atmosfera e depois ele vai liberar o oxigênio oriundo da reação e também vai liberar vapor d'água. Né? Para efeito também de curiosidade, nós podemos entender o seguinte, que se a energia luminosa ela é necessária para essa reação, então significa que quanto maior a incidência de energia, maior vai ser a velocidade dessa reação. Né? Então, em picos em que nós temos aí durante o dia maior incidência de raios ultravioletas, é que nós teremos essa fotossíntese ocorrendo com maior velocidade. Agora, qual será a relação entre a fotossíntese e a respiração celular? Bom, primeiramente é o seguinte, a fotossíntese e a respiração celular são processos distintos, né? Não são o mesmo processo. A fotossíntese, nós vimos que ela utiliza água e dióxido de carbono para a produção de moléculas orgânicas, em particular a glicose. A respiração celular é responsável por liberar energia a partir da glicose. Então, é o metabolismo da glicose, em que você vai ter água e dióxido de carbono como subproduto. Né? E vai produzir, a respiração celular, nós vimos que ela produz energia. E aí, como que nós podemos estabelecer uma relação entre esses dois? A gente pode perceber o seguinte, né? Nas reações observadas anteriormente, nós podemos ver o seguinte, que a fotossíntese ela gera moléculas orgânicas, no caso aqui em particular a glicose e também o oxigênio. Porém, glicose e oxigênio eles são utilizados no processo de respiração celular. Ainda falando um pouquinho sobre a relação entre os dois, aí nós temos um diagrama. Esse diagrama aqui, ele vai mostrar uma espécie de um ciclo, em que nós podemos observar o seguinte. No processo de fotossíntese, que ocorre no cloroplasto, o que vai acontecer? Energia solar vai ser absorvida, né, pela estrutura, assim como CO2, né, isso, e água. Aí, durante o processo da fotossíntese, ou através do processo da fotossíntese, será produzida glicose e oxigênio. E lá na mitocôndria, através do processo de respiração celular, a glicose e o oxigênio entrarão em todos aqueles processos, nas 3 etapas faladas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, e aí essa glicose com oxigênio serão transformados em CO2 e água novamente. Não é isso? CO2 e água serão liberados para o ambiente. Através da respiração celular também é liberada uma quantidade de energia, ou energia química, na forma de ATP, adenosina trifosfato,
é uma molécula orgânica, né? Então podemos perceber aqui um ciclo: CO2 e água liberado aqui na respiração celular, absorvido no processo de fotossíntese, que libera glicose e oxigênio, que será usado no processo de respiração celular e libera CO2 e água, e assim o processo se reinicia. E aí, ó, fotossíntese, a gente percebe que produto da fotossíntese, né, retornando aqui, glicose e oxigênio. Reagentes da respiração celular, glicose e oxigênio. Então são dois processos que praticamente se interligam. E aqui algumas das referências utilizadas para esta aula. Então, ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.